Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Mariano Cabreira, Projeto 2020, Conquiste seu Mandato. Vamos falar nesse vídeo sobre a escolha do partido político. Eu tenho ouvido muitas perguntas: qual é o melhor partido para se disputar a eleição, principalmente nessa eleição de 2020, porque não haverá coligação proporcional. Essa é a grande novidade depois do financiamento público de campanha, o fim das coligações proporcionais. Isso vai dar a todos os partidos organizados na sua cidade terão que lançar chapa própria. Todos. Guardadas as questões de gênero, 70%, 30%, onde tem o mínimo de 9 vereadores na Câmara, nós teremos que lançar mais 5 candidatos, teremos 14. Portanto, desses 14, no mínimo 30% para cada gênero para organizar a chapa. E a grande pergunta é essa: qual é o melhor partido para se disputar a eleição? Bem, essa é uma preocupação que todos têm, mas que ela começa um pouco antes. Se você tem uma boa campanha, se você tem uma boa pré-campanha feita, uma boa organização, você já deve ter projetado mais ou menos quantos votos é possível ter. Um bom candidato que já tem prática, que já fez campanha, que tem uma boa coordenação, sabe mais ou menos o objetivo final para se obter. Com quantos votos foi eleito na última eleição, qual que é o parâmetro para se organizar uma campanha, a busca de votos necessários você já tem. Portanto, você tem um bom elemento para você começar a analisar. Agora, é importante você pensar em alguns aspectos da formação do seu partido. Bem, é normal a gente dizer que tem muitos partidos no Brasil que não tem ideologia assim para todos os partidos. O problema é que os partidos são organizados no Brasil, a grande maioria delas, por interesses financeiros de pessoas, de famílias ou de grupos. Esses grupos ou pessoas ou famílias têm interesses financeiros que se encaixam numa das ideologias, ou na liberal ou na socialista, que são os dois grandes aspectos ideológicos que nós conhecemos, ou de esquerda ou de direita, correto? Para ser mais claro, as duas grandes ideologias estão nesse campo. Aí mais para a esquerda, mais para a direita, mais ao centro, tem para todos os gostos. Agora, na verdade, cada partido articula um interesse financeiro de uma família, de uma pessoa ou de um grupo. Pois bem, além disso, tem os partidos que são articulados na esquerda por sindicatos, por organizações sociais, tem os partidos organizados a partir de teologias, a partir de crenças, e você precisa analisar aonde você se encaixa nisso. E vou explicar por quê. Se você tem uma posição pessoal que para você é uma coisa que é inegociável, você precisa conhecer o programa do partido para você entrar nesse partido, porque caso contrário, se você ganha uma eleição defendendo ou acreditando em algumas questões que seu partido, no seu estatuto ou a sua direção é contrária, quando você ganhar a eleição, você pode perder o seu mandato por infidelidade partidária ou por defender questões contrárias ao estatuto do seu partido. Esse é um risco que você pode correr. Na verdade, na história recente do país, não tem registro de cassação de candidatura por questões ideológicas. Tem por outros fatos, por falta de decoro, por infidelidade partidária, tem. Mas é possível e você precisa se cuidar a respeito disso. Bem, feito essas questões de você o cuidado com a posição ideológica do seu partido, a questão de você ter uma organização interna politicamente entrando na disputa, tem algumas coisas que você precisa saber. Você precisa conhecer a lista dos candidatos que você vai encontrar, se você é um nome socialmente viável, se você já foi candidato, se você tem uma boa estrutura de campanha. Você vai ter um monte de gente dizendo: não, vem para cá que você vai se eleger aqui conosco, a chapa está montadinha, tem gente, parará. Você precisa conhecer essa chapa, você precisa saber
qual é essa chapa, você precisa ver isso. Cara, você tem que pedir para o dirigente que está te convidando, vai me mostra a chapa. E vou te dizer por quê. Se o coeficiente eleitoral é 1.000 votos, se o coeficiente eleitoral para começar a eleger é 1.000 votos, e se essa chapa que ele está te convidando elege 2, 3, essa chapa tem que ter a possibilidade de todos os 14 candidatos fazer 3, 4 mil votos para você ser o terceiro ou quarto e você entrar. Se ela não tiver, se você não sentir firmeza que essas pessoas não têm organização e não têm financiamento suficiente para sair de casa para fazer a captação de votos, procure outro partido. Porque a eleição, ela não se dá contra todos os candidatos da cidade. A eleição se dá internamente, é quantos a sua chapa irá eleger. Portanto, ao tomar esse cuidado, tem um outro cuidado que eu quero lhe apresentar. Se você fez o discurso da construção da sua candidatura, criticando os buracos da cidade, a falta de atendimento no posto de saúde, o transporte coletivo que não funciona, enfim, você tem um discurso de renovação, você vai ser um candidato de oposição, correto? Porque se você é um candidato que tem um discurso de oposição criticando o governo, como é que você vai para uma chapa? Porque a chapa proporcional ela não faz coligação, mas a majoritária faz. O seu partido vai apoiar o prefeito? Como é que fica seu discurso? Se você passou 2 anos, 3 anos, 4 anos falando mal do prefeito, como é que você agora vai ter discurso para dizer não, eu estava enganado, não é assim, eu revi minha posição? Você perde o discurso, você perde todo o trabalho feito. Essa é uma outra questão que você precisa se organizar para escolher o partido. O partido é uma questão fundamental, lembrando que você entrou, é um casamento, e é um casamento duradouro. Você só pode sair se você trair ou se você for traído. Se o partido te trair, se o partido mudar de posição, você pode sair sem perder o mandato. Caso contrário, é parceria para toda a vida, ou você pode sair na janela eleitoral, no ano eleitoral, que é permitido. Eu não sei se 2020 essa janela vai permanecer. Atualmente é permitido você sair 6 meses antes da eleição, trocar de partido. Mas isso, se não permanecer, é um casamento que você só pode sair se for provado a traição de um dos lados. Aí você pode trocar de partido, correto? São algumas ponderações que nós fazemos para a escolha do seu partido para a disputa em 2020. A gente se vê no próximo vídeo. Mas não esqueça de curtir nossas redes sociais, compartilhar os nossos assuntos, ok? A gente se vê no próximo vídeo.